domingo, onde inicia mais uma semana. Onde inicia mais uma semana que o Senhor nos concede. E já estamos convictos que Ele está presente em nossa semana. Da mesma maneira que Ele está presente aqui nesse lugar. Saímos das nossas casas, nos arrumamos, com o intuito de vir trazer a nossa adoração ao Senhor. Então que não seja em vão, que a gente possa entregar o melhor a Ele. E que Ele possa, pela sua infinita misericórdia, derramar a sua presença em nosso meio. Que possamos sair daqui com um coração cheio de alegria, cheio de fé, cheio de amor, para seguir mais uma semana. Convido a igreja de pé para fazermos uma oração. Assim oremos. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa nessa noite, para louvar e render graça ao Teu santo nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos inunde nesse lugar, que o Senhor transborde a Sua presença em nosso meio, Senhor. Que seja real, que possamos sair daqui convictos, Senhor, que Tu és o Deus que nos sonda e nos conhece eternamente, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. É isso que nós te pedimos e já te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor.
Levante as suas mãos e declare: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Neste lugar, tu és real. Glória a Deus, e essa presença que nos faz seguir com fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira adorne e não haja o fruto da videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece.
quão insondáveis são os seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar, vamos continuar louvando o Senhor. Seja tudo para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Se houvesse glória, a Ele a glória, a Ele a glória, porque pra Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pastor Marcos. Pastor Marcos. Querido, graças a Deus, amém?
ontem Evelyn mandou uma mensagem para mim, parabenizando pelos 25 anos que eu cheguei aqui, né? Dia 19/9/1995, né? Eu me baseava muito na idade de Mateus, eu imaginava que era 23, 22. Aí depois eu fui dar uma olhada na minha Bíblia lá, que tem marcado. Então foi exatamente 19/9/1995, né? Então ontem fez 25 anos que vocês estão me aguentando, não é? Então eu louvo a Deus pelo presente que Deus tem nos dado. E podemos dizer, como diz a palavra de Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é? E eu louvo a Deus por isso. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Queria nesse instante que você fizesse oração de gratidão, irmãos. Como é bom agradecer, não é? Eu tenho sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na minha família, na igreja. E a gente tem que agradecer a Deus. E eu não tenho coisa melhor de que começar uma semana agradecendo, não é? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça. A gente tem que agradecer muito a Deus por isso, porque nós só estamos aqui por causa do Senhor. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor que tivesse nos guardado, nós não sabíamos onde estávamos. Se um dia o Senhor não tivesse nos escolhido, nós não sabíamos onde estávamos. Será que nós estávamos vivos? E a graça do Senhor tem sido derramada sobre as nossas vidas, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Então eu queria que você fizesse a sua oração de gratidão, irmãos. Agradecesse a Deus. Senhor, eu te agradeço pela paz, eu te agradeço porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu te agradeço pela tua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu te agradeço pelo teu perdão, Deus. Oh Pai, nós te amamos. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor das nossas famílias, Deus. Nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu perdão. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua misericórdia tem sido grande para conosco. A tua fidelidade dura de geração em geração. E nós te glorificamos por isso, Pai. Recebe o nosso culto nessa noite. A tua palavra diz que tu procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que tu venha encontrar verdadeiros adoradores aqui. Oh Pai, que nessa noite o nosso culto chegue ao trono da tua graça. Que o homem desapareça, que o Senhor apareça, porque tudo que é feito aqui tem só um significado: o teu nome ser glorificado. A tua palavra diz que tu habita no meio dos louvores. Oh Paizinho, fica conosco. É o que te pedimos. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. Oh Deus, muito obrigado por cada vida, Senhor. Por cada um filho, uma filha tua que entrou nesta casa. Que eles sejam tocados, envolvidos pelo teu Espírito Santo nessa noite. Que tu possas falar através do louvor, através da tua palavra, Deus. Que se entrou alguém que ainda não te conhece como Senhor da sua vida, que possa sair daqui nessa noite confessando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Pai querido. Derrama o teu Shekinah nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Deus. Estamos gratos a ti por tudo, Pai. Tudo isso nós te louvamos e já te agradecemos de posse, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o nosso irmão Marcos Reis louvar ao Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. Parabenizar o pastor
pelos seus 25 anos de ministério, que o Senhor possa continuar dando graça, sabedoria e renovando as suas forças para estar à frente desse povo. Que o Senhor possa lhe dar sabedoria para saber entrar e sair no meio desse povo. Não é fácil, mas não é impossível. Mas a quem pertence a sua vida? Você tem noção de que pertence a sua vida? Às vezes minha vida pertence a Deus, mas em alguns momentos parece que a gente não acredita nisso. Mas vamos refrescar a memória. Enche o seu pulmão de ar, adore ao Senhor, louve ao Senhor e diga assim, ó: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Ei! A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o nosso caminho é do Mestre, a minha, tua, nossa esperança, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Quero ouvir vocês. A minha vida é meu coração é do meu Mestre, o meu, o teu, nosso caminho, o meu caminho é do Mestre, a minha, tua, nossa esperança, minha esperança é do Mestre. Oh, a minha vida com alegria, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, a minha, tua, nossa esperança, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia. Onde estão os felizes aqui? Então enche o pulmão de ar. Está difícil de ver seu sorriso, que não podem, não querem que vocês tirem essas máscaras. Eu já arranquei a minha faz tempo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Sou feliz, sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás, e ataque com vis tentações, oh, certo eu estou, apesar de aflições, que em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá nos buscar para levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos da luz do Senhor. Sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só os felizes, vocês agora. Sou feliz. Agora feliz, irmão, porque desse jeito sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês, pastor Marcos. Chama. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos continuar louvando. Deus preferiu essa carne, não quis os temas que eu posso construir com minhas mãos. Me fez cair.
Nesse momento vamos orar pelos dízimos e ofertas. Assim oremos. Santo e eterno Deus, agradecemos pela oportunidade de estar em Tua casa, Pai. Agradecemos por o Senhor nos permitir estarmos louvando e engrandecendo o Teu santo nome. E viemos Te pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento de ofertório. Que o Senhor venha abrir as portas que necessitam. E que o Senhor venha receber com alegria, assim como nós viemos dar com alegria o que o Senhor tem nos abençoado, Deus. Desde já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé novamente. Vamos continuar louvando. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero me falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: afundei
ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você. Amém, queridos? Que a gente possa ser um com Cristo. Nós gostaríamos assim de dar os bem-vindos aos visitantes, né? Todos que nos estão dando alegria de estar aqui nessa noite. Cristina e família, né? Aqui, né? Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã da irmã Neide, Joseli, aonde está ali, né? Deus abençoe. Catarina, né? Está aqui, seja bem-vinda, tá, Catarina? Andréia e Amaro, casal ali, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem 2 jovens ali atrás, né? Deus abençoe a eles, feliz de estar conosco nessa noite. Tem mais alguém nos visitando, irmão? Se tiver, dê uma mão assim para a gente conhecer, né? Estamos felizes com você nessa noite, amém? Como é que a igreja diz? É uma alegria ter vocês aqui nessa noite. Queridos, antes de nós trazermos a palavra de Deus, nós gostaríamos de trazer algumas palavras desses 25 anos que nós estamos aqui, né? Não foi fácil, né? Chegamos aqui, nós tínhamos um prédio alugado, aqui perto dos apartamentos. Quem começou a história da igreja sabe, né? Nathalie lá atrás conhece, irmã Albanete conhece, irmã Vilma conhece, irmã Eliane conhece, irmã Demilde conhece. O pessoal estão 25 anos aqui comigo, né? Tem me aguentado durante 25 anos. Nós chegamos aqui, era a congregação da Igreja Batista de Dom Helder, aliás, Barra de Jangada, pastor Natan Saluciano dos Santos. Quando eu vim para cá, foi ele que me trouxe. Eu estava pastoreando a Igreja Batista de Pontas de Pedra, né? Continuamos pastoreando Pontas de Pedra e Piedade. Ficamos ainda dividindo. Um domingo nós estávamos aqui, um domingo estava em Ponta de Pedra, um domingo aqui, um domingo em Pontas de Pedra. E Deus foi tão bom que com 8 dias que eu estava pastoreando aqui, irmãos, Deus nos deu aquele terreno onde é o templo lá, templo antigo, né? Com 8 dias que eu estava aqui, Deus me deu o terreno. A gente não tinha dinheiro para comprar, mas a gente ganhou o terreno, né? E construímos o terreno. Quem mora aqui conhece a dificuldade que existia aqui dentro para morar aqui, né? Ninguém queria vir, né? Era tido como matavam 2 por dia e deixava 3 amarrados para matar amanhã, né? Era exatamente assim. E a gente encaramos o terreno, aterramos o terreno, construímos o nosso templo ali. E Deus foi abençoando a igreja. E com o tempo a gente viu que o templo estava ficando pequeno, e nós partimos para comprar esse terreno aqui, né? Quem sabe da história como foi difícil, irmãos. Mas Deus também, a gente comprou esse terreno sem dinheiro,
não é? Sem nenhum dinheiro. E Deus deu condições a gente de a gente comprar esse terreno e construir esse templo para a glória do nome de Jesus. Então a gente fica feliz porque a gente vê a mão de Deus trabalhando. Só podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Temos hoje, para a glória de Deus, não só esse templo como outro, mas também temos uma construção da Igreja Batista em Ponta de Pedra. Voltamos para lá de novo, já estamos 9 anos em Ponta de Pedra de novo, né? Estamos construindo o nosso templo próprio também, e já temos uma neta, né? Porque a congregação de Ponta de Pedra já abriu outra congregação lá exatamente lá na Barra de Catuama. Então, quer dizer, a igreja não só tem uma filha, mas como também já tem uma neta, né? Então a gente louva a Deus porque Deus tem assim nos abençoado. Foi fácil esses 25 anos? Não foi fácil, não é? Os cabelos ficaram mais brancos, ainda bem que não caíram, né? Mas ficou mais brancos, né? Mas a gente louva a Deus. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria com toda alegria e com todo prazer, não é? Eu acho engraçado que ontem, essa semana, a gente nos encontrou, eu e o pastor João Batista e o pastor Paulo, não é? A gente esteve no shopping nos encontrando. Faz muito tempo, nós somos uma época só da Igreja Batista do Largo da Paz, e fazia tempo que a gente não se encontrava para conversar. Então marcamos no shopping para se encontrar quinta-feira, e a gente começou conversando. Eles são mais velhos que eu, né? Mas foi exatamente de um cacho só lá de Ponta de Pedra que saímos, mas um tem 66, o outro tem 65, né? Aí ele faz assim: olha, a gente está tudo da mesma idade. Eu disse: eu não, eu ainda estou um pouquinho mais para trás, né? Eu ainda vou chegar nos 60, né? Então a gente conversou um bocado, e eu louvo a Deus, irmãos, pela graça que Deus tem me dado, né? João Batista olhou e disse: rapaz, eu não aguento o corre-corre do pastor, não. Eu subi aqui a escada aqui com ele, subi lá atrás. Ele disse: não vamos para canto mais nenhum, não. Eu não sei como é que tu aguenta esse rojão, não. Eu disse: eu louvo a Deus, porque Deus tem derramado a sua graça sobre a minha vida, não é? A gente, quando chega a 60, a gente já quer parar, né? Eu quero construir. Aonde tiver lugar para construir, que vier me convidar, eu vou lá para construir em nome de Jesus. Amém? Então é assim que Deus trabalha, irmãos, é assim que Deus faz. E a gente louva a Deus porque sabemos que tudo isso não é do homem, é a graça de Deus sobre a nossa vida, porque o homem, ele não pode nada se Deus não for com ele, não é? A gente está contando esse relatório, dando esse relatório, porque a gente tem muito que agradecer. Se tiver de agradecer, eu tenho dito a Deus: olha, eu não tenho mais como te pedir. Não tem coisa que a gente às vezes pede, a gente olha para a pessoa assim e já fica com vergonha de pedir. Pronto, sou eu com Deus. Tem hora que eu olho para Deus e digo: Deus, olha, eu não tenho nem mais como te pedir, porque tu tem feito tantas coisas, mas tantas coisas, que eu não sou merecedor de nenhuma delas, não é? Mas a graça de Deus tem sido tão grande que nos constrange, não é? E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem sido bom para conosco. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, um livro de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1. E eu quero exatamente que hoje a gente vai falar não só de ações de graça, mas nós vamos falar também de uma igreja. E como eu queria ser igual a essa igreja, irmãos, como eu preciso ser igual a essa igreja que está aqui no livro de Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Todos encontraram? Amém? Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual anteviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo,
tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiéis ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Querido, quando a gente olha essa carta de Paulo escrevendo aos Colossenses, aos Colossos, a gente vê que Paulo começa a fazer algum elogio a essa igreja. E como é bom quando a gente é reconhecido ou somos elogiados por aquilo que nós fazemos. Não é bom quando a igreja é elogiada? Uma das maiores preocupações que eu tenho, irmãos, como pastor, é quando a gente chega para pastorear uma igreja, é procurar logo os vizinhos. Eu tenho essa maior preocupação, porque as primeiras pessoas que eu tenho que ganhar, ou eu tenho que tê-lo como amigo, são os vizinhos. Porque a pior coisa que existe na vida é você ter um mau vizinho. Você carrega para o resto da vida um problema, não é? E a gente sabe que igreja, ela às vezes perturba, não é, irmãos? O som aumenta demais, o baterista bate forte demais, não é? E por aí vai. Então essas coisas aí, imagine o vizinho está lá de lado e quer deitar e quer dormir, está lá o barulho, e daqui a pouco ele está lá indo para a porta da igreja. Então, quando a gente teve aqui nessa primeira igreja, eu procurei ser o Severino e procurei o vizinho de lá. Seu Severino era afastado do evangelho, a gente conversou um bocado. Ele disse: não, pastor, a igreja não me preocupa nem me aperreia de nada. O outro vizinho a mesma coisa. Então a gente conviveu ali um bocado de anos, para a glória de Deus, e não tivemos nenhum problema com os vizinhos. E a gente agradece a Deus por isso, não é? Viemos para cá, ganhamos a família de Amaral para Jesus. Foi ele que inclusive arrumou esse terreno para a gente comprar. Não é evangélico, mas trabalhou um bocado aqui na igreja de graça para a gente, não é? Algumas partes ele nos deu, outras ele vendeu. Eu sei que foi bênção. Então a gente tem uma paz com ele tranquila ali, amizade muito grande. E aqui a mesma coisa, era a Sueli, também aceitou Jesus com a gente, e por aí vai. Então a gente procura na realidade fazer amizade com os vizinhos. Por quê? Porque o papel da igreja é esse. Amém? E quando eu estou falando da igreja agora, eu estou falando da igreja, a igreja é isso aqui. Mas eu quero falar sobre a igreja nós, você, eu. Porque nós somos o templo. Amém? E como é que o povo nos vê? Como é que o mundo nos vê? Como é que os vizinhos nos vê? Nos vê verdadeiramente como cristão ou nos vê como um problema? Porque vou dizer uma coisa, irmãos, como é bom quando a gente pode ser elogiado. Eu louvo muito a Deus, porque lá onde eu moro, eu acho engraçado as coisas, né? Quando alguém está pedindo algumas coisas na rua, né? A primeira coisa que faz, ali é a casa do pastor, vai lá, e ele vai lá mesmo, aí já chega na minha casa, né? Eu disse: eu louvo a Deus porque na realidade eu sou conhecido por aquilo que eu sou, não é? Então eu posso na realidade agradecer a Deus, porque o meu comportamento, a minha atitude e as minhas ações, ela fala muito mais do que eu falar. Então Paulo, quando escreveu a igreja de Colossos, irmãos, a igreja de Colossenses, quando a gente vê depois de ele apresentar e cumprimentar os irmãos no versículo 1 e 2, Paulo começa a expressar ações de graça a Deus a respeito de algumas coisas dessa igreja de Colossos. Ele começa agora a mostrar, agradecer, como diz assim, dando um culto de ação de graças por essa igreja. E nessa noite eu quero também expressar minha gratidão de dar um culto de ação de graça por essa igreja.
Porque como é bom, irmãos, quando a gente vê exatamente frutos dessa igreja. Eu achei interessante, eu estive num salão de uma irmã da igreja, e minha esposa estava lá, e ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero lhe parabenizar. E eu fiquei olhando e disse: por quê? Ela disse: porque todas as irmãs que vêm aqui no meu salão não deixa nada no prego. E eu fiquei feliz por isso, não é? A gente fica feliz, porque o ruim é quando a gente chega num lugar e diz: pastor, o irmão fulano de tal. Eu já disse uma vez aqui na igreja, irmãos, se alguém me vier fazer uma cobrança do irmão na igreja, no primeiro domingo eu digo que a pessoa que me procurou, mas não vou dizer o nome do irmão. Mas se durante a semana o irmão não procurar, eu digo quem é o irmão, para o irmão ir lá procurar. Porque eu acho que nós, como cristãos, temos que ser exemplo. Talvez muito não saiba. Um dia a gente eu não estava na igreja, e chegou uma mulher aqui, de um armazém de construção, braba que são siri-na-lata, que eu tinha comprado material e não tinha pago. Ô irmãos, quando me deu essa notícia, pensa no pastor ficar bravo, viu? E eu disse: onde é que está essa mulher? Não, ela é lá perto do poste aqui. Eu peguei o carro, fui bater lá na hora, irmãos. Procurei a mulher. Quem foi que esteve lá? Não, fui eu. Eu disse: olha, eu sou o pastor da igreja. Me diga o que é que a igreja está devendo aí. Quem compra sou eu. Está devendo o quê? Não, não foi o senhor não. Eu disse: como a senhora vai lá na porta da igreja e diz que a igreja está devendo? Eu posso dever. Agora, ficar devendo, não. A senhora vai ali na Loreto, procure ali o armazém de seu João, o armazém aquele na frente aqui, o outro lá na frente, de Nildo. Procure quanto a igreja deve lá. Se tiver devendo alguma coisa, eu pago o valor. Porque a gente, graças a Deus, não deve. A gente pode até comprar fiado, mas a gente paga. Por quê, querido? Porque o exemplo do cristão está aí. Quando você, na realidade, compra e não paga, não vai ser o seu nome não, vai ser o nome de quem você serve. Porque a primeira coisa que ele vai dizer: olha, crente safado. Eu gosto de dizer assim: não existe crente safado. Se é safado, não é crente. Não existe crente safado, porque se for safado, ele não é crente. Então Paulo, ele começa agora a trazer uma palavra para essa igreja, uma igreja que era conhecida como uma igreja de fé, uma igreja de amor e uma igreja de frutos. Oh, irmãos, como eu louvo a Deus quando eu comecei a ler e entender o que exatamente trazer nessa noite, não uma palavra de culto e ações de graça, mas mostrar que nós estamos contidos dentro disso aí. E precisamos cada dia a gente ser exatamente isso que essa igreja é. A Bíblia diz que essa igreja ela era conhecida, irmãos, como uma igreja por sua fé em Cristo Jesus, não é? Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa, que reputação boa que essa igreja tinha. Uma igreja que era conhecida pela uma igreja de fé. E eu louvo a Deus, porque nós somos conhecidos muitas vezes aqui não só pela uma igreja de fé, como uma igreja de rico. Vocês acreditam nisso? É verdade, irmãos. Um dia Marquinhos ia saindo aí encontrou uma senhora, não sei, ele começou conversando com a senhora e ela era crente, e ela disse: é você daquela igreja? Ela disse: eu sou, mas eu não vou ali porque aquela igreja é de rico. Aí Marquinhos começou a rir, né? Riu para ela.
Aí disse, por quê? Ela disse, não, porque é a igreja de rico. Aí Marquinhos disse, não, meu pai é o pastor da igreja, não é igreja de rico não. É porque a gente tenta fazer o melhor para o nosso Deus. Somos ricos não, irmãos. Aqui não tem ninguém rico. Mas a gente tem aquela preocupação. Eu mesmo tenho essa preocupação. Se eu consigo botar uma cerâmica boa na minha casa, na casa do Senhor tem que botar melhor. Porque a Bíblia diz que o zelo pela minha casa me consome. E consome mesmo, irmãos. Como é bom quando a gente pode dar o melhor. Não é bom quando a gente chega numa casa que é aconchegante. E quando a gente chega numa igreja que é aconchegante, é bom também. A gente cultua com mais alegria. A gente cultua com mais conforto. Hoje quando alguém chegou aí e disse, eita que coisa boa, colocou os bancos no lugar, hoje eu vou sentar bem. Mas é verdade mesmo. Então essa igreja era conhecida como uma igreja de fé, irmãos. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Então você tem que ser conhecido como uma igreja de fé. Você tem que ser conhecido como um homem, como mulher de fé. É você que está representando a igreja. É você que vai dizer, não, olha, fulano de tal, ela não tem dinheiro não, mas ela tem fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja de fé, irmãos. Tem coisas que eu faço aqui na igreja que é loucura. Eu já falei uma vez aqui, meu filho é formado em ciências contábeis. E todo contábil gosta de fazer as coisas como? Trabalha com número. E eu digo a ele, eu trabalho com fé. Vamos ver quem ganha. E tudo que a gente vai fazer, ele hoje não fala mais não, mas no começo era assim. Quando ia dizer uma coisa, mas a gente precisa isso, não tem isso, já vai aquela dificuldade toda. Aí eu disse, Deus proverá, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Fomos colocar o forro. Ao mesmo tempo que ia comprar o forro, a gente precisava comprar um aquário para bateria. Aí, e agora? Não, vamos colocar o forro e vamos comprar o aquário da bateria. Mas não tem dinheiro, mas Deus manda. Aí compramos o aquário, compramos o forro, colocamos o forro, botamos o aquário. Eu disse, agora eu vou botar madeira na parede todinha. Está todinha ali para baixo, ali a gente vai colocar tudo madeira. Ainda estamos terminando, né? Ainda falta o acabamento ali em cima. Quero já agradecer aos meninos que têm trabalhado aí, se empenhado para fazer. A madeira está vindo lá de Santa Catarina. E está sendo colocada. E vai pagar. A gente não vai ficar devendo de jeito nenhum. E quando foi sexta-feira, eu comprei a mesma madeira para botar aqui, ó, no meio aqui desse púlpito aqui. Esse púlpito vai ficar de cima a baixo, todo de madeira. Aí alguém pergunta, pastor, quem é o... Quem é que está fazendo aí? Quem é que desenha isso aí? Eu. Não é? A gente vai procurar uma pessoa para fazer um bocado de dinheiro. Então Deus vai me dando sabedoria e eu vou fazendo. Não entendo nada disso. Mas está ficando bonito, né? Então, querido, a gente tem que ser conhecido como uma igreja de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente começa a colocar fé, as coisas começam a surgir. Então essa igreja, ela era conhecida como uma igreja de fé em Cristo Jesus, né? Algumas igrejas são conhecidas por estarem mortas, outras serem diferentes, mas aqui é uma igreja tão forte em sua fé, em que Jesus, que a palavra, fez o seu caminho para Paulo. Essa igreja, ela foi a igreja que fez exatamente o caminho para Paulo. Então era uma igreja exatamente que exercia a sua fé. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem fé, irmão? A Bíblia diz assim, olha, tudo é possível
ao que crê. Tudo. A Bíblia não diz que é algumas coisas. Agora, quando a Bíblia diz tudo é possível ao que crê, a Bíblia está dizendo que para eu crer, eu preciso ter fé. Porque nada é impossível não, irmãos. É muito fácil quando a gente abre a boca e diz assim, olha, Deus é dono do ouro e dono da prata. Eu quero ver você exercer esse Deus, do dono do ouro e dono da prata. Então essa igreja, ela era conhecida como uma igreja de fé. Amém, irmãos? Nós precisamos ser conhecidos como uma igreja da fé. Você precisa exercer a sua fé para que Deus possa fazer coisas grandes. Você imagina, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês imaginam comprar um terreno por 150 mil e só ter 18 mil e pagar esse terreno? Como é que isso pode? Foi o que aconteceu em Ponta de Pedra, irmãos. Vamos orar para Deus nos dar um terreno, vamos orar. Começamos a orar, a igreja de Ponta de Pedra de oração. Quando foi daqui um dia, uma mulher nos procurou, porque soube que a gente queria comprar um terreno. Aí a irmã disse, não, o pastor está atrás de um terreno mesmo. Ela disse, eu tenho um terreno para a igreja. E ela é crente, viu? Eu tenho um terreno para a igreja. Aonde é o terreno, irmãos? Olha que coisa, né? Eu quero dizer uma coisa para você, guarde o que eu vou dizer, irmãos. Aquilo que nasce no coração da gente através da fé, Deus realiza. Eu era pastor de Ponta de Pedra, a gente tinha um templo lá em Ponta de Pedra, e eu passava nesse terreno, era um terreno desacampado lá, no centro da cidade, e eu passava e dizia, esse terreno vai ser uma igreja, eu ainda construo um templo nesse terreno. Passou o tempo, irmãos, passei 11 anos em Ponta de Pedra, passei 9 anos fora, voltei para pastorear Ponta de Pedra de novo, e era esse terreno que ela estava querendo vender. E ela disse que o terreno era 150 mil, era 200 mil, mas ela fazia para a igreja 150. Eu disse, tudo bem, vou atrás de lugar para emprestar dinheiro, né? Só que existe um grande problema, irmãos. Deus, ele olha, quando as coisas dificultam, você começa a acreditar é porque Deus está trabalhando. Porque quando as coisas estão muito fácil, aí eu não vejo a mão de Deus não, viu? Eu vejo quando está tudo difícil. Como diz o nosso irmão Marco Reis, Deus complica para depois descomplicar. Lá em Pontas de Pedra, eu estou contando porque eu estou mostrando que é fé, viu, gente? A igreja precisa ser igreja de fé. E Pontas de Pedra, aquilo ali é um lote que não foi topografado. Topografado é quando se abre as ruas e bota terreno e vai e resiste em prefeitura, é um processo. Só que aquilo ali são a família Petribu. Família muito rica, a usina Petribu, quem trabalha conhece. E ela não fez loteamento. Então ali nada pode ser vendido em cartório, você ir em cartório registrado, porque não existe topografia dentro daquilo ali. Então empréstimo é impossível. Então eu liguei para lá e disse para a menina antiga, a irmã nova, que a gente não vai ficar com terreno, que ela está livre para vender o terreno a quem ela quiser, porque a gente não vai deixar ela presa. E ela tinha uma pessoa que pagava 200 mil no terreno. Aí a menina foi lá e disse, olha, irmã nova, o pastor mandou dizer que não vai comprar o terreno, porque a gente não conseguiu empréstimo, não tem condições. Ela disse, não, diga ao pastor que não é assim não. Eu quero conversar com ele. Aí deram o telefone, ela ligou para mim, eu expliquei tudinho a ela de novo. Ela disse, quanto é que a igreja tem?
A gente não tinha nem 20 mil ainda, irmãos, 18 mil. Eu disse, olha, a gente ainda tem 20 mil, a gente ainda conseguia levantar os dois e fazer 20 mil. Sabe? E ela disse assim, não, diga a ele que não é assim não, que Deus me revelou que aquele terreno é da igreja, e se eu vender outra pessoa eu vou ter problema. Aí eu disse, eu tenho 20 mil reais. Ela disse, o senhor me dá os 20 mil reais e a igreja vai pagar como puder. Estamos lá construindo, irmãos. Estamos construindo. E cada dia está mais difícil a construção. Quem trabalha em construção sabe disso aí. Conseguimos comprar uma ferra a R$31, fomos comprar agora 30 varões, está 45, o mesmo varão. Mas está sendo feito. E eu gosto de coisa difícil, irmãos, que aí eu vejo a mão de Jeová operando. Aí a gente vê Deus trabalhando. Então quer dizer, são coisas que a gente precisa exercer a nossa fé, irmãos. Uma igreja, a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, ela era conhecida como uma igreja de fé. Paulo começa a mostrar que aquela igreja era uma igreja que tinha fé. Então o mundo precisa nos conhecer como uma igreja de fé. Por que ela tinha tão reputação? A gente vê. Porque realmente ela confiava em Jesus. Porque sua fé era uma fé, olha, guarde isso aí, sua fé era uma fé constante, não era uma fé, porque tem gente que hoje tem fé, amanhã não tem, né? Seja bully, né? Para pôr café, mas tenha fé, né? Isso aí é para pôr café mesmo, é para quem tem fé. Então ela é uma fé constante, irmão. A gente precisa, não é termos fé ontem não, hoje a gente já conseguiu, nós precisamos ter fé maior do que ontem, depois de amanhã maior do que hoje, e por aí vai. A fé, ela tem que estar cada dia sendo alimentada, e a gente vê que Deus vai realizando as coisas. Então era uma igreja que tinha uma fé constante, ela não parava, a sua fé era uma fé que não era só por algumas coisas, não, era uma fé constante, todo dia, todo momento. Tem dia que a gente está com a fé lá em cima, tem dia, meu irmão, que só a graça, né? Como dizia o nosso pastor Severino, né? Quando ele pregava na nossa igreja, ele hoje está na glória. Ele dizia que tem dia que a gente se acorda com uma bola cheia, rompendo em fé, não é? A gente sai de casa crendo que tudo vai dar certo, é uma bênção, e lá vai, e acredita, mas de vez em quando aparece alguém junto com a gente com um alfinete. A gente sai crendo, mas quando chega alguém com um alfinete perto da gente, e como chega, o diabo manda mesmo, né? Para exatamente quando você começar a falar, ele começar a dizer o contrário, daqui a pouco você só vê sua bola diminuindo, daqui a pouco está murcho. É verdade. Por quê? Porque na realidade, sua fé, ela é como a onda do mar, vai e vem. A igreja de Colossenses não era uma igreja, uma fé constante, irmãos. Amém? Uma fé constante. Eles não eram fiéis apenas um dia, mas eram fiéis todo constante. Contra ventos e marés, mantiveram sua fé em Jesus e fizeram sua vontade. A outra coisa, que tipo de reputação temos? Cada igreja, ela tem uma, seja boa, medíocre ou ruim, né? Não seria maravilhoso se outras pessoas pudessem dizer de nós: temos ouvido falar de sua fé em Jesus Cristo? Não é bom, irmãos, quando a gente vê isso? Quando alguém diz: olha, eu tenho ouvido da sua fé em Jesus Cristo, olha que coisa boa. E era assim que essa igreja era conhecida, e é assim que nós precisamos ser conhecidos. Eles têm fé em Jesus Cristo. Se permanecermos firmes em nossa fé, com o tempo eles vão dizer exatamente isso. Amém? A segunda coisa, irmãos,
Eles eram conhecidos por seu amor por todos os santos. Olha que palavra bonita. Eles eram conhecidos por seu amor por todos os santos. A sua boa reputação incluía, assim, amor como fé. Quando a gente vem para essa palavra amor, irmãos, a Bíblia diz que amor é fruto de quê? Fruto do Espírito. Então essa igreja de Colossos era uma igreja que tinha fruto do Espírito. Uma igreja que amava, em relação a Jesus, ele mostrava fé, em relação aos seus irmãos, ele demonstrava amor. Como é difícil amar, né, irmãos? E a gente parece que só quer amar quando o irmão parece que se encaixa na nossa caixinha, né? Se o irmão for diferente de mim, eu não posso amar ele. Aí é que eu tenho que amar. Eu tenho que aceitar o meu irmão do jeito que ele é. Amém? Porque todos nós nascemos com defeito, irmãos. Um de uma maneira, outro de outra, e por aí vai. Então não tem ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Não é? Então na realidade eu tenho que amar o meu irmão do jeito que ele é, do jeito que ele se veste. Eu tenho que amar. Porque eu quero dizer uma coisa para você: quem vai fazer a mudança nele não é você, é o Espírito Santo. E quando a gente consegue amar aquela pessoa, irmãos, a gente consegue estar mais próximo, a gente consegue aconselhar, a gente consegue ensinar. Então essa igreja, ela não só tinha fé, mas ela tinha amor, irmãos. Como é bom quando a gente procura amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. E o que eu acho bonito nesse texto é que ele não só ama os seus irmãos que estão próximos, mas ele ama seus irmãos, aqueles que estão em outros lugares. É o que a Bíblia diz. Que ele amava os irmãos que estavam distantes. Se nós desejarmos uma reputação melhor, irmãos, nós precisamos ser semelhante. O que podemos fazer? Podemos ser diligentes no nosso amor um pelo com o outro, fazer esforço para conhecer melhor e para servir um outro. Eu achei interessante, hoje colocaram lá no Facebook uma menina que está exatamente afastada lá de Pontas de Pedra, e ela botou assim, olha, a igreja só ama quem permanece nela. Depois que a gente sai da igreja, ninguém nos ama. Só que ontem eu tinha ido para um casamento, fazer um casamento lá em Pontas de Pedra, e eu tinha visto ela, e toda vez que ela me vê, a outra quinta-feira ela foi lá e me abraçou. Só que aí eu coloquei lá, eu fui bem sutil, eu disse assim: mas eu sou diferente. Eu esperei a resposta, aí veio logo. Ela disse: do Senhor eu não posso falar nada. Aí eu coloquei: então não são todos os irmãos. Porque na realidade, independente de ser, eu acho interessante, que tem pessoas às vezes que saem da igreja ou está em outra igreja, a pessoa nem fala mais com ele. Tem o maior prazer de falar, irmãos. Eu gosto de dizer: só vai ficar aqui quem Deus quer que fique. Eu não sou dono de igreja. Então se o irmão saiu e eu encontrar ele, vou abraçar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma alegria, e não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque eu estou lutando para ir para o céu e ele também, a gente vai se encontrar lá. Não é aqui não, irmãos. Aqui só é um quartel diferente, mas o general é o mesmo. Não é? Então quer dizer, isso é necessário, a gente precisa amar um ao outro, irmãos, independente de ser crente, de não ser. O amor tem que ser recíproco. Deus nos amou com todo o nosso defeito, com todas as nossas falhas. Amém? Podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a crescer nessa área, irmãos. Podemos exortar uns aos outros para aumentar essa virtude na nossa vida. Amém? Terceiro lugar, irmãos, o Evangelho produz frutos. Amém?
O Evangelho produz frutos. Uma árvore, imagine uma árvore na sua casa, que você planta, né, e passa alguns anos para produzir. Aí você espera a quantidade dos anos e essa árvore não produz. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Se for eu, vou ser logo bem claro e bem objetivo. Eu mando logo arrancar, né? A Bíblia diz que é diferente. A gente precisa limpar de lado, colocar um adubozinho, uma coisa para ver se dá. Mas eu sou muito radical, eu arrancava logo, não é? Mas Jesus disse que ele é o agricultor. Então ele não é pastor Marco, então ele vai cuidar melhor. Ele vai tentar, ele vai limpar, vai tentar fazer para ver se produz de novo. Não é verdade, irmãos? Então, na realidade, o Evangelho ele estava produzindo fruto entre eles, não é? E o Evangelho precisa produzir fruto entre nós. E que frutos são esses, irmãos? Aí, se a gente for partir para o fruto do Espírito, eu não quero nem trazer para lá, senão vai ser outra mensagem, não é? E se eu for trazer para o fruto do Espírito, aí a gente vai ver quais são os frutos. Primeiro fruto eu já falei, é amor. Segundo fruto qual é? Quem se lembra? Hein, irmãos? Pode falar. Quem? Alegria. Por isso que crente tem que ser alegre, né? Eu gosto dessa palavra alegria, porque tem lugar que a gente chega que parece que quando a gente chega na igreja e o irmão está nos recebendo lá, as irmãs, a cara parece uma delegada. A gente não sabe se está entrando na igreja ou na delegacia. Não é verdade? É por isso que eu fico lá fora. Eu só gosto de vir para aqui para frente para pregar, irmãos. Se nem cadeira tem aqui, graças a Deus, não é? Então, na realidade, fruto de alegria, irmãos. Então, essa igreja, ela tinha frutos. E nós precisamos produzir frutos. Porque o fruto vai dizer exatamente quem você é. Você já viu alguma árvore quando nasce e a gente fica naquela perspectiva, né? Hoje não é fácil, mangueira, pinha e por aí vai. Mas se uma árvore nascer, se você não soubesse o que é, você só vai saber depois que o quê? Que ela deu o fruto. E você vai ainda ter uma coisa, saber uma coisa ainda. Se o fruto é bom ou não. Porque não é só produzir, é produzir bons frutos. Então essa igreja, querida, ela produzia bons frutos. Era o evangelho que fala de esperança no céu, estava produzindo fruto nas suas vidas, não só nas vidas, mas em todo o mundo. E nós temos visto o tipo de fruto que nasce por meio do evangelho. Fruto é a fé em Jesus, amor pelos irmãos. Através dos frutos promoveram que eram verdadeiros discípulos de Jesus, porque a gente só vai demonstrar que somos discípulos de Jesus pelos nossos frutos. Pelos frutos a gente vai saber. Por isso, quando a gente fala do fruto do Espírito, que fala de amor logo, é o primeiro, né? E é o mais difícil, é amar, né? A gente estamos vivendo no mundo hoje do egoísmo. O homem ama ele mesmo, né? Já viu lá no jogo de futebol, o cara faz o gol e ele sai se beijando, né? O amor próprio, né? Mas não é esse amor, não, é o amor um para com os outros. Através dos frutos, eles promovem que eles são verdadeiramente discípulos de Jesus. E qual foi a chave para produzir esses frutos? Aí a gente vai ver que começa a produzir fruto desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus. Em verdade, o que é a graça de Deus, irmãos? Quando a gente começa a conhecer o que é a graça de Deus, a gente começa a agir diferente. Conhecer a graça de Deus, irmãos, a gente fica envergonhado com as nossas atitudes.
Porque ele diz: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente começa a conhecer exatamente esses frutos, irmãos, aí a gente começa a mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. Porque nós não merecemos o céu, ninguém. Mas essa graça nos alcançou de uma maneira especial. Ao conhecer a graça de Deus, eles foram devidamente motivados a produzir frutos. Quando se conhece a graça de Deus, você vai ser motivado a produzir frutos. Eu vejo muita gente, às vezes, trazer tanta palavra condenatória, irmãos, como se o céu fosse nosso, ou como se eu tivesse essa autoridade para isso. Primeiro, o céu não é meu. Segundo, a graça é maior do que eu penso. Não é verdade, irmãos? Eu não estou falando de graça que o mundo está vivendo aí, não, irmãos. Eu estou falando da graça que transforma a minha vida através do amor. Então essa graça, ela faz o crente produzir frutos. E assim é hoje, irmãos. Aquele que compreende verdadeiramente a graça de Deus irá mais provavelmente responder em serviço, agradecendo a Deus. Porque quanto mais você vê a graça de Deus, mais você quer servir a Ele. Uma vez eu conversando com alguém, e ele disse assim: mas a graça de Deus, ela me alcança. Eu vou dizer uma coisa que em algumas igrejas a gente não pode mais falar, né, irmãos? Mas aqui eu posso. Enquanto eu for pastor, eu posso falar sobre isso, não é? É sobre casamento. Se alguém me convidar para ir para uma igreja para falar sobre casamento e eu não puder falar o que está na Bíblia, eu não vou. Porque hoje está muito fácil, né? Às vezes a gente vai falar sobre casamento, aí parece que algumas pessoas chegam: não, pastor, olha, não é bem assim não, então rasga a Bíblia. Eu sou muito radical sobre casamento, irmãos. Creio que Deus perdoa, creio. Agora não creio em divórcio. Divórcio para mim não tem na Bíblia. Mas tem, pastor, na Bíblia, tem. Então divorcia, mas não casa mais. É o que a Bíblia diz. É o que eu creio que está aqui. Ontem eu estava falando no casamento. As coisas é tão séria, casamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse a semana passada aqui. É tão séria o casamento, a decisão que um homem e uma mulher tomam, mas é tão séria que está lá no começo. Primeiro foi Deus que fez. Segundo, olha, irmãos, coloque isso no seu coração e comece a pensar direitinho. Deus, quando fez o homem, formou ele da terra, fez o bonequinho lá, soprou nas narinas, deu vida. Quando Deus foi fazer a mulher, Deus poderia ter feito o quê? Outro boneco, ter soprado nas narinas e ter dado vida a ela, ficaria dois criados por Deus. Não foi assim? Ele não fez assim. Ele fez Gesiel dormir, tirou lá uma costela de Gesiel e fez Darlene. E agora ele diz: essa aí é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Irmãos, analise direitinho isso, irmãos. Então quando a gente olha isso aí, o que é que a gente vê? Que não existe divórcio. Pastor, mas fulano de tal está apanhando, está não sei o quê. Pode se deixar, não tem problema nenhum. E aí até falta de respeito, quebra exatamente a aliança. Não é verdade? Mas casar a Bíblia não fala não. Então a gente precisa entender sobre isso aí, irmãos. Então,
precisamos colocar isso exatamente. Aí eu falei sobre graça, sobre isso. Aí disse, não, mas a graça de Deus, irmãos, eu creio na graça de Deus. Agora a graça de Deus, ela me alcança quando eu deixo, quando eu abandono o erro. Ou não é assim? Agora eu viver no errado e começar a dizer que a graça de Deus está sobre a minha vida, aí, irmãos, eu vou dizer só com você e Deus, porque eu não entendo mais nada disso aí, não. Então a graça de Deus, irmãos, ela nos motiva a dar mais frutos. Quanto mais fruto você vai dar, mais você vai ter. Simplificando, é um favor imerecido de Deus que tem nos mostrado através de Jesus Cristo. Podemos resumir esta graça de Deus através da definição de vários termos-chave. Primeiro, condenação, ser culpado do pecado, estamos condenados à vista de Deus, em perigo de morte eterna. Essa graça nos alcançou. Alienação, ser culpado de pecado, nós também nos encontramos separados de Deus. Essa graça nos alcançou. Propiciação, mas em amor e misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo para o nosso sacrifício pelo pecado e apaziguar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Justificação, por responder com fé obediente, nós podemos ser justificados em virtude do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E a outra coisa, reconciliação, livre da culpa do pecado. Agora podemos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. E a última é santificação. Em virtude da morte de Cristo, podemos também ser separados para a glória de Deus. Quanto mais se entende esses conceitos e suas aplicações, mais provável que também dará os seus frutos. É essa, querido, a igreja que nós precisamos ser. É essa igreja que a Igreja Batista Missionária da Piedade precisa ser. Ser conhecida, não porque o templo é grande, não, ser conhecida pela sua fé, ser conhecida pelo seu amor, ser conhecida pelas suas obras. Quando eu falo igreja, eu não estou falando disso aqui, eu estou falando da minha vida e da sua vida. Porque aonde você estiver, você representa a igreja. Independente do lugar que você esteja, você representa a igreja. E representa não só a igreja da piedade, mas representa a igreja de Cristo. Em qualquer lugar. A partir do momento que você diz que é crente, acabou. Não adianta denominação, a denominação morre. O nome que está aí é Cristo. Amém, querido? Que possamos, em nome de Jesus, sermos uma igreja conhecida como uma igreja de fé, de amor e de frutos. Que o mundo possa ver os frutos em nossas vidas e glorificar a Deus por isso. Amém? Que Ele, pois, nos abençoe no nome de Jesus, irmãos. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Que você vive essa palavra em sua vida. Essa igreja precisa ser conhecida por isso. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos convidar o nosso irmão Carlos e o Ilma e a família. Nós temos uma criança para apresentar nessa noite. Vou trazer, Sheila. Obrigado. Eu vou convidar minha esposa Ana Maria para vir para cá. Está aí Carlos, o Wilma e a sua família, Depois de 2 homens, Deus foi misericordioso e doou uma menina para eles aí. Era o sonho deles, Tem uma menina, Já tinha 2 homens, não é? Ele vai se aperrear depois, De vez em quando vai chegar algum menino lá.
Amém? Vamos orar. Carlos e Wilmer, eu vou fazer uma pergunta que é a pergunta que a gente sempre faz, né? A Bíblia diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Mas isso é o ensino que a gente precisa. E eu gosto de dizer que esse ensino, Carlos e Wilma, não é um ensino de mandar os filhos para a igreja, é vir com os filhos, não é? O filho tem que aprender com a gente, não é a gente mandando, é a gente fazendo, não é? Porque o filho olha o que a gente faz. Eu acho engraçado, né? Eu já passei dessa época, né? Mas o meu neto lá em casa, mas como ele gosta dos meus sapatos, irmãos, não é? A Priscila arruma, bota lá os sapatos tudo organizadozinho, tá tudo em pezinho lá, mas não tem jeito, ele vai lá e coloca o sapato com sandália e tudo, bota dentro do meu sapato e sai por dentro de casa, né? Como quem diz assim, mas gosta disso. Por quê? Porque ele vê fazer isso, não é? Ele vê exatamente, e ele é interessante. Hoje eu ia sair com ele, ele olhou e disse: a camisa, para eu botar a camisa. Aí eu fui buscar a camisa, depois ele olhou e fez: cadê a sandália? Já foi procurando a sandália está lá fora. Né? Então, na realidade, é isso que a gente precisa fazer, Carlos e Wilma, é ensinar os nossos filhos vindo. Sei que hoje a luta é difícil, o corre-corre é difícil, o cansaço é difícil, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos, porque quando a gente manda, parece que a gente não gosta de ir, né? E quando a gente vem, a gente está mostrando a ele que é o melhor lugar que existe, é a casa do Senhor. Amém? Então a gente vai orar pela vida de Maria Manuela, não é isso? Maria Manuela Soares Pessoa. Amém? Amém, Maria? Vamos colocar de pé. Eu vou pedir a Ana para segurar Maria, pedir a bênção de Deus sobre Maria. Estranha não. Amém. Eu queria que a igreja estendesse as mãos sobre a vida de Maria, irmãos, né? Que Deus possa abençoar cada dia a vida dela, não é, Maria? Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Deus. Te louvamos, ó Deus, porque filho é dádiva, filho é presente teu, Deus. E eu abençoo a vida de Maria, Deus, porque sei que foi tu que fizeste ela chegar a este mundo, Senhor. Maria é tua, Senhor. Nós estamos apenas te entregando, te devolvendo, dizendo, Senhor, que ela vai ser instrumento nas tuas mãos. Que tu abençoe a vida de Maria, que ela possa crescer em estatura, em sabedoria, em conhecimento, que ela possa estar livre deste mundo, Deus, de todas as coisas desse mundo mal, que Maria possa ser um instrumento vivo das tuas mãos, que ela possa ser uma verdadeira adoradora tua, Senhor, que verdadeiramente o teu nome venha a ser glorificado através da vida de Maria, Deus. Oh Pai, a tua palavra diz que tudo quanto nós abençoarmos seria abençoado. E eu abençoo a vida de Maria, abençoo a vida dos seus pais com toda a sorte de bênção, Pai, espirituais, materiais, para a glória do teu nome. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, Maria? Amém. Amém, querido. Nós queremos passar, Carlos, um certificado, né? Espero que esse seja o primeiro certificado de muitos certificados que ainda irão aí, né? Certificamos a Maria Manuela Soares Pessoa por ter sido consagrada ao Senhor, Deus dos Exércitos, em cumprimento às Sagradas Escrituras, para amar e glorificar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. 20 de setembro de 2020, Igreja Batista Missionária da Piedade. Primeiro certificado de Maria. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo, né? Avisando que segunda, quarta e sexta, de 5 às 6 da manhã, nós temos consagração, né? Todas 5 às 6 da manhã, aqui no templo, nós temos um grupo orando, pedindo a Deus, intercedendo a Deus, glorificando ao Senhor. Amém? Quarta-feira nós teremos escola bíblica à noite às 19h30 aqui no templo, né? Quinta-feira às 13 horas, círculo de oração.
E sexta-feira, 19h30, nós temos o culto da vitória. Amém? Sábado à noite nós teremos geração ativa, né? Culto jovem, transição aí. Quem vai estar pregando é o pastor Alexandre, né? No próximo sábado, se Deus permitir, aqui na igreja. Todos os jovens estão convidados, toda a igreja está convidada, né? Sábado próximo, aqui na igreja, todos os jovens, toda a igreja esteja presente para a gente adorar o Senhor junto com os jovens. Amém? Avisando, domingo à noite nós teremos culto, né? 18 horas, nós começaremos o nosso culto em nome de Jesus. Esse é o aviso da semana. Gostaríamos também de dar os bem-vindos, nós não demos logo a nossa irmão Vladimir e Nathalie, né? Que vieram, fizeram uma viagem abençoada, foram em paz e voltaram em paz, né? Deus abençoe os diáconos da igreja que passearam um bocado. As fotos dava desejo no coração, né? Deus abençoe a vida deles em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum aviso, irmãos? Eu creio que não, né? Avisando, irmãos, eu estou precisando amanhã de jovens. Estou precisando de jovens, não estou precisando de homens e jovens aqui na igreja amanhã. Vocês viram que o lado nós terminamos, o outro lado terminamos não, ainda falta terminar, mas o outro lado a gente não terminou. E nós temos um bocado de tijolos, aqueles tijolos entrelaçados, que é aqueles tijolos da entrada, que é os tijolos aí do corredor da igreja. Então a gente precisa tirar aqueles tijolos dali, botar para um canto para poder terminar o lambril da parede. Então amanhã à noite eu estou aqui na igreja, né? Espero que um grupo venha para fazer isso, enquanto os carpinteiros da igreja, glória a Deus que a gente tem aí, né? Jonas, Jonso, né? Vai estar exatamente terminando de colocar o lambril da igreja, que a gente precisa concluir isso em nome de Jesus, né? Já faz 3 semanas que a gente está nessa luta aí, né? Ainda falta botar o acabamento todinho disso aí e terminar ali, para a gente concluir esse término da igreja, para pintar, irmãos, que eu vou, assim que terminar, a gente vai dar uma pintura na igreja, né? Quero ver em dezembro, janeiro é aniversário da igreja, quero ver a igreja toda bonita em janeiro, em nome de Jesus. Amém? Então espero os homens amanhã, 19h30 eu estou aqui, né? Rapidinho, a gente pega aquele tijolo ali, mesmo que empurrar bêbado de ladeira abaixo, né? A gente bota ali no cantinho ali e bota um pallet lá e coloca tudo em cima e resolve ligeirinho. Então, assim que terminar, você está liberado. Amém? E se puder trazer uma Coca-Cola atrás, que a gente toma. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo, né? Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos por tudo que tem nos concedido nessa noite, Pai. Obrigado, porque queremos ser igual à igreja de Colossos. Queremos ser uma igreja de fé, queremos ser uma igreja de amor, queremos ser uma igreja de frutos, Deus. Que o teu nome cada dia venha a ser glorificado através dessa igreja. Nos leve em paz, nos dá uma noite tranquila e um sono reparador, Senhor. Que cada um dos teus filhos possam chegar em paz em casa. Cobre eles com o teu sangue, Senhor. E que tenhamos uma semana abençoadíssima, Senhor. Que praga nenhuma possa chegar à nossa tenda, conforme a tua palavra nos garante, Deus. Obrigado por tudo, te agradecemos de posse no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do eterno Deus e que as divinas consolações do divino Espírito Santo estejam com todo Israel de Deus espalhado na terra, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos. Semanas de bênção em nome de Jesus.